Estamos ao vivo nessa segunda-feira de manhã aqui. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Estamos começando mais uma semana novinha, mais uma semana magnífica, mais uma semana cheia de energia, mais uma semana para você realizar, mais uma semana para a gente ser feliz, para viver essa vida maravilhosa. Isso aí. Eu sou Alex Orengo, teu professor de oratória para vendas. Estamos aqui para compartilhar informação, compartilhar muita orientação. Para quê? Para a gente conquistar mais do quê? Conquistar mais prosperidade, conquistar mais felicidade para as pessoas que a gente ama, para a nossa família, para as pessoas que a gente convive, para as pessoas que a gente preza, para fazer com que a vida ande para frente, ande de uma maneira legal. Por isso que nós estamos aqui compartilhando. É isso aí. Todas as segundas-feiras, às 8h07, eu estou aqui esperando você para a gente começar a semana com muito gás, com muita energia, aí com muita vibração, com muita informação. Então, vamos lá, vamos botar o pé na estrada e vamos trabalhar. Hoje eu tenho um assunto muito legal para compartilhar com você. Nós vamos falar a respeito de o medo das pessoas e o conceito de oratória e a relação que isso tudo tem com vendas. Nós vamos tratar desses assuntos assim, parece que não tem muita relação, mas eu quero trabalhar tudo isso contigo, beleza? Então, let's go, simbora now, agora vamos conversar. O seguinte, bom, há um tempo atrás, lá em 2006, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa a respeito do medo das pessoas, né? Era uma pesquisa bastante simples, né? Se perguntava, então, os pesquisadores perguntavam para as pessoas, vem cá, você poderia me dizer do que você tem medo, assim, do tipo, do seu pior medo para o seu menor medo? E as pessoas relatavam, né? Sei lá, medo de aranha, medo de altura, medo de multidão, medo do escuro, medo do bicho-papão, medo de lugares públicos, enfim, né? Foram relatando assim os seus vários medos. Aí, bom dia, João, seja muito bem-vindo. Beleza? Está nos acompanhando, obrigado pelo prestígio. Vamos começar muito bem esse dia aí, gurizão, beleza? Toca para frente e vamos ser felizes. Estamos aqui falando a respeito de uma pesquisa que foi publicada em 2006 a respeito do medo das pessoas. E aí, as pessoas iam relatando, então, os seus medos. Medo de aranha, medo de escorpião, medo de cobra, medo do bicho-papão, né? Medo de falar em público, medo de ficar sem dinheiro, medo de agulha, aquela síndrome do jaleco branco, né? Tem gente que tem medo do médico, enfim, dessas situações. E aí foram listando, né? Etc. Aí foi feito um ranking, e aí foi publicada essa pesquisa em 2006 nos Estados Unidos, e em 2008 foi publicada aqui no Brasil pelo Globo Repórter, né? E aí apresentaram, então, esses resultados. Bom, essa pesquisa foi refeita em 2016 pelo Sunday Times, né, um jornal, e teve algumas variações, pequenas variações em relação à pesquisa que tinha sido feita 10 anos antes, e ela foi publicada pela Exame aqui no Brasil em 2018. Então você encontra na internet aí, se você pesquisar, uma pesquisa bastante interessante. E os moldes da pesquisa eram exatamente os mesmos, né? Do que você tem medo? Aí as pessoas iam relatando, né? Então, tenho medo disso, medo daquilo, aí foi feito um ranking, e isso foi aí depois apresentado, beleza? Então, qual que foi o resultado, cara? Qual que foi o resultado dessa pesquisa, né? Bom, essa pesquisa de 2016 apresentou os seguintes resultados. Em terceiro lugar, como o terceiro maior medo das pessoas, né, aparece o medo de ficar doente, o medo de morrer, com 19% das respostas. Ou seja, generalizando, né, a base estatística permite isso, nós podemos dizer que 19% das pessoas do mundo tem, ou 19% da população mundial tem medo
tem como o seu terceiro maior medo o fato de ficar doente ou morrer. Mas não é uma doençazinha assim que você vai curar com um chazinho, com um analgésico, não, coisa grave, né? Hoje, talvez, se fosse fazer essa pesquisa, as pessoas iam dizer que tinham medo do Covid, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então, teriam medo de câncer, medo de pegar um AIDS, medo de problema renal gravíssimo, medo de ter um AVC, de ter um ataque cardíaco, medo de ter uma insuficiência renal, de ter uma doença autoimune, coisa pesada, coisa grave. Tá? Não é gripe, não é resfriado, nada disso. Uma coisa dura, né? Coisa dura mesmo. Bom, e aí, obviamente, o medo de morrer é justamente por conta da incerteza a respeito, né, de quando acontece, como que acontece, como é que vai ser, se vai ter um outro lado ou não vai ter, aí dependendo, cada um dentro da sua fé, dentro da sua crença, né? Mas o fato é que as pessoas têm esse tipo de medo, né? 19% da população mundial tem medo de ficar doente ou de morrer. Beleza? Legal. Aí, em segundo lugar, com 22% da população mundial, aparece o quê? Esse é um medo muito interessante. Muito interessante. Esse medo é o medo de, cara, ter problema financeiro. Cara, um parênteses aqui, Joãozinho, sucesso para você, cara, grande abraço, beijo no coração, arrebenta, cara, toca a tua rotina aí, cara, esteja sempre ligado, todo o nosso trabalho aqui está sempre, isso é uma informação para todo mundo que está nos acompanhando, tudo que a gente faz aqui está sempre gravado, você encontra aí no Instagram, encontra no Facebook, encontra lá no YouTube, qualquer coisa, prega o grito, manda uma mensagem, eu às vezes demoro um pouquinho para responder, mas sempre respondo, mas cara, valeu pelo prestígio, vai seguindo aí, tem muita coisa bacana acontecendo, a gente vai estar sempre retomando os assuntos, acrescentando informação, então continue nos seguindo, tá, beleza? Fechado parênteses aí, grande abraço, cara, ó, beleza, espero que um dia a gente possa estar junto, né, ao vivo, e depois que passar essa pandemia toda, beleza? Faça um bom trabalho, arrebente, tenha bons contatos, compartilhe vida com as pessoas, né? É isso que a gente deseja, valeu? E aí, então, 22% da população tem medo de problemas financeiros, cara. Tem medo de não poder conseguir pagar suas contas, tem medo de fazer um financiamento e não conseguir pagar, tem medo de fazer sei lá, um parcelamento, o cartão de crédito, não conseguir pagar, não tem medo de não conseguir ter o rico dinheirinho, cara, para conseguir pagar o boletinho no final do mês, meu Deus do céu, 22% das pessoas têm esse tipo de medo, que é o segundo maior medo das pessoas no mundo todo. Veja que é uma coisa interessante, né, que mesmo em países desenvolvidos, as pessoas têm, ou países mais ricos, né, para usar um termo mais atual, as pessoas têm esse tipo de medo, têm esse tipo de preocupação, né? Puxa vida, como é que eu vou pagar? Como é que isso? Como é que aquilo? Vou conseguir? Não vou conseguir? O interessante é que, na primeira vez que foi feita essa pesquisa, aparecia inicialmente o medo de ficar doente, e aí, em segundo lugar, o medo da morte. Essas duas coisas estavam separadas. E aí, o que acabou acontecendo é que, nessa segunda vez que foi feita a pesquisa, agora em 2016, medo de ficar doente e o medo de morrer apareceram juntos. Seja bem-vindo aí, Guto. Grande abraço, beijo no coração. Bom ter você por aí, meu brother. Vamos tocando o dia. Vamos começar a semana com muita energia, com muita força. Fazer bem aí, vamos viver. Cara, a vida é boa demais, boa demais. Nós temos uma semana novinha, agosto está começando. Vamos lá. Prega o grito, meu galo. E aí, na segunda vez que foi feita essa pesquisa,
apareceu esses dois itens juntos, né? Beleza? E aí aparece, então, em segundo lugar, com 22%, o medo de ter problemas financeiros, não conseguir pagar as contas. E em terceiro lugar, como eu já disse, aparece o medo de ficar doente, o medo de morrer, com 19%. E aí, o que você imagina? O que você acha? O que você está pensando que apareceu em primeiríssimo lugar como o maior medo das pessoas no mundo todo? E com um percentual extremamente importante. 41% das pessoas, 41% da população mundial tem medo do quê? Tem medo do quê? Cara, tem medo de falar em público. Acredita? Tem medo de falar em público. 41% das pessoas tem medo de falar em público. Olha que 41% é exatamente, coincidentemente, a soma dos dois itens anteriores, dos dois medos anteriores, né? Então você tem assim, terceiro lugar, medo de ficar doente, medo de morrer, com 19%. Segundo lugar, medo de ter problemas financeiros, 22%. E aí, em primeiríssimo lugar, cara, o medo de falar em público, 41% das pessoas têm medo de falar em público. Acredita nisso? Bom, coisas interessantes que a gente pode tirar dessa pesquisa. Primeiro, se você tem medo de falar em público, né, assim como 50% da população mundial, você é um normal, né, cara? Pelo amor de Deus, você é um ser humano. Você é um ser humano. Porque, embora não apareça em primeiro lugar, né, muitas pessoas têm medo de falar em público, só que não é o principal medo. De uma maneira geral, todas as pessoas têm medo de falar em público, mas em maiores ou menores graus. Beleza? Então, daí se tira uma informação importante, né? Se você tem esse medo, você é normal e é um ser humano. Pá, beleza. Bom, a segunda informação que se tira daí, que é uma coisa muito interessante, é a seguinte. Vou falar bem baixinho. As pessoas preferem morrer do que falar em público, né? Então, quando tiver aquela situação aí, né, de você vai ter que falar agora, né? Chega o teu chefe na sala e diz, cara, você que vai ter que tocar a reunião, você que vai ter que dar a palestra, você vai ter que ir lá dar o curso, você vai ter que encarar essa, vai ter que atender tal cliente, vai ter que fazer uma palestra para 5 mil, 100 mil pessoas, meu amigo, beleza, aí você chega pro cara e diz, vem cá, não tem aquela outra opção de ficar doente ou morrer aí, não, então não tem um boletinho para eu pagar, né? Pois é, vou até ali me suicidar e já volto. Não, cara, não tem. Vai ter que encarar. Olha que coisa estranha. Mais de 50%, ou melhor, 50% da população mundial tem medo de falar em público. É uma coisa muito estranha. Porque, vamos pensar o seguinte, você tem medo de colher? Tem medo de talher? Tem medo de prato? Tem medo de toalha? Provavelmente não, né? Você tem medo de geladeira? Não posso chegar perto da geladeira, meu Deus, a geladeira. Não, provavelmente você não tem medo de geladeira, né? Você tem, supondo que todos aqui que estão me acompanhando, né, saibam guiar um automóvel, ou mesmo que não saiba, né, devem ter a intenção, né? Quando a gente é jovem, tudo que a gente quer é poder tirar a habilitação para poder dirigir. Tem medo de dirigir? Tem medo de automóvel? Provavelmente não, né? Não sei que você tenha, assim, o diagnóstico de uma patologia mesmo, né? Enfim, aí tudo bem, né? Mas olha que interessante, cara. Putz, colher você tem contato desde que é criancinha, cara. Depois que a gente parou de mamar, né? Ou mesmo durante o nosso desmame lá, né? A hora que a gente deu tchau para a mamadeira, cara, a mãe dava comida na colher pra gente, pomba, né? Se sentava na mesa, tinha lá
uma toalha, tinha prato e tudo mais, beleza? Cara, desde criancinha a gente é posto no carro, anda atrás no carro, anda com cinto de segurança, na cadeirinha e tal, aquela história toda, vê carro passando na rua, tem carro em casa, o carro na garagem, papapá. Geladeira, cara, desde piazote você vê geladeira em casa, abre a geladeira, mexe na geladeira, enfim, não tem medo de geladeira. Cara, e falar, cara, pelo amor de Deus, falar, tchê, você fala desde que se conhece por gente, a gente fala desde que nasceu, papapá, bebê, aquela língua de neném, né, enfim, uma língua aborígene, uma língua alienígena, né? Que só pai e mãe entendem. Cara, e a gente fala desde que se conhece por gente e fala com quem que fala. Tudo bem, fala sozinho, todo mundo é meio trololó, mas a gente fala com outras pessoas, né? Fala com o pai, fala com a mãe, fala com o irmão, fala com o avô, fala com o amigo, fala com o vizinho, fala com o tio, com a tia que chegam, fala com os amigos do pai, os amigos da mãe, os amigos dos irmãos. Cara, a gente fala na escola. E aí, depois de marmanjo, tem medo de falar, mas não tem medo de colher, não tem medo de prato, não tem medo de mesa, não tem medo de uma toalha, não tem medo de uma geladeira, não tem medo do automóvel. E a gente fala muito mais tempo do que dirige. No entanto, não tem medo de entrar num carro e dirigir, mas tem medo de falar em público. Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. E, olha só, aí você está numa determinada situação que está com um amigo, uma pessoa que você conhece, e vai conversar. Cara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Uma pessoa, você tem uma certa relação, vai ter que conversar, não tem problema. Beleza. Aí você vai num show, sei lá, vai no show do Doors, cara. Vai no show do Doors. Doors, a banda do meu coração. Vai no show do Doors. E aí tem lá 500 mil pessoas. Você sozinho. No show correndo e tal, aquela barulheira toda, sonzeira do caramba, né? Tem uma outra palavra que começa com C, que eu não posso falar aqui, que é definitiva do show, porque senão eu não vou poder publicar o vídeo, mas cara, uma sonzeira do caramba, né? E aí, você ali no meio daquelas 500 mil pessoas, cara, e você, tudo bem, não tá tendo ataque cardíaco, não tá tendo um AVC, não tá se mijando de medo, tá numa boa. Tá legal, tá tranquilo, tal, tá na boa ali, curtindo o som e tal, legal, beleza. Agora, quando junta 500 mil pessoas e você tendo que falar, meu amigo, aí dá o tilt, aí dá o problema. Ou seja, o problema não é com as 500 mil pessoas e não é com você ter que falar. Porque você sozinho, sem ter que falar com as 500 mil pessoas, tudo bem. Agora, você tendo que falar com uma pessoa, também tudo bem. Agora, quando junta você falando com 500 mil pessoas, tem problema? Cara, então o que isso nos diz, cara? Que tem algum problema na relação. É na relação. Né? Isso que é uma coisa interessante. Isso é uma coisa para pensar. Aí, eventualmente, nas outras lives eu vou voltar nesse assunto e tudo mais, mas quero que fique boiando isso na tua cabeça aí, cara. O que tem nessa relação que faz com que essas coisas todas aconteçam, né? Beleza? Mas o fato é que 41% das pessoas, cara, tem medo de falar em público. E falar é uma coisa que a gente faz há muito mais tempo do que dirigir, abrir geladeira, usar colher, usar garfo, sentar na mesa, pegar um prato, ver uma toalha. Olha que interessante esse troço, cara. Olha que interessante. A gente tem dificuldade com essa relação com os outros. A gente tem dificuldade nesse relacionamento, nessa colocação. E tudo isso tem a ver, obviamente, com uma série de questões ligadas a o que seja linguagem, o que seja língua e principalmente o que seja oratória. Oratória. E aqui eu quero dar um cenário, dar uma definição. É óbvio, a definição que eu gosto, né, é
a temática que eu abordo, que me é cara, que é justamente a definição de oratória. E a definição de oratória que eu gosto é uma que diz o seguinte: a oratória é a arte de falar em público de maneira eficiente e eloquente. São regras, uma maneira mais técnica, essa parte da definição eu não gosto muito, né? São algumas regras para que você consiga produzir e apresentar um discurso. Isso é oratória. E é uma maneira específica de comunicação. Né? Óbvio, a gente pode chamar de oratória de uma maneira geral, o bate-papo que nós estamos tendo aqui, claro. A gente pode chamar de oratória de uma forma geral, o bom dia que você deu lá para os seus filhos hoje de manhã na mesa, o bom dia que deu para o seu companheiro, para a sua companheira hoje na mesa. Claro, enquanto estavam tomando café, sim. A gente pode chamar de oratória de uma maneira geral, o bom dia que você deu aí para o porteiro do seu prédio, para o guarda que estava na rua, para o flanelinha, para o atendente, para a sua secretária, o seu secretário, para quem te recebeu no trabalho e tudo mais. Claro, tudo isso a gente pode chamar de oratória. Mas a definição de oratória vai nessa linha que eu te disse, né? Que é a arte de falar em público de maneira eficiente e eloquente. São regras ligadas a você produzir e apresentar um diálogo, um discurso de forma eloquente também. E aqui tem algumas palavras que chamam muito a atenção e é por isso que eu gosto dessa definição de oratória, né? A primeira delas é a palavra arte. 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 A arte de falar em público. Pois é. E veja que ela está ligada ao público. Por quê? Porque o problema normalmente não é falar e cantar no banheiro, cantar no chuveiro, cara. O problema é você estar de frente de uma plateia, conduzindo uma reunião, seja com 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, ou então falando para um público de 500.000 pessoas, né? Enfim, mas a arte é a palavra-chave. Por quê? Porque quando a gente associa algum conceito à arte, a gente pensa assim, puxa, é aquele camarada que nasceu já com habilidade para desenhar, é o camarada que pinta, é o camarada que dança, é o camarada que toca algum instrumento, enfim, e que parece que traz aquilo já, o cara nasceu com aquilo, não sei como é que acontece, o cara... Quando nasceu, tinha dentro da cabeça uma habilidade, uma competência, e juntou lá uma sinapse, os neurônios, e o cara toca piano de ouvido, toca violão de ouvido, toca gaita de boca de ouvido, toca sanfona de ouvido, toca guitarra de ouvido, toca bateria sem nunca ter aprendido nada, sem nunca ter feito aula, ou desenha, ou pinta sem nunca ter feito aula. Por quê? Porque tem uma habilidade e tal, etc, etc. Normalmente a arte, a gente... A tendência, né, é a gente relacionar a arte com uma outra palavra, eu vou usar aqui ela no sentido do inato, né, que é o talento natural. Que é o talento natural. O cara nasceu para isso, né? Assim como um jogador de futebol, um atleta, ou mesmo um piloto, né? Vamos pegar aí um grande exemplo do nosso país, né? Vamos pegar aí 3 exemplos, então, para não me encher o saco depois. O Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o próprio Senna, parece que os caras nasceram, cara, para isso, nasceram com essa competência, nasceram com essa habilidade, né? O Oscar, por exemplo, do basquete, né? Parece que nasceu sabendo jogar a bola na cesta e tudo mais. Ele diz, não, mão santa não, é mão treinada, né? E aí é que tá a sacada, velho. Aí é que tá a sacada. Mesmo esse camarada que a gente olha e percebe, putz, o cara tem um talento que nasceu com ele, um talento inato. Cara, tudo bem, tem. O talento ajuda. Né? Se você já tem uma certa facilidade para falar, para se comunicar, se você já tem uma certa habilidade para desenhar, para pintar, para jogar bola, cara, tudo isso vai ajudar. Mas tem que ter a outra parte daquilo que a gente chama de arte, que é o aprendizado a respeito de todas as estruturas, de todas as técnicas, de tudo aquilo que suporta aquela arte. Vamos pegar o caso de um pintor, de um desenhista. O cara tem que ter, mesmo sabendo inatamente desenhar e pintar,
O cara tem que ter uma visão a respeito do que seja perspectiva, do que seja um ponto de fuga, do que seja contraste, né? Do que seja a composição de tintas, né? Tipos de tinta, técnicas de pintura. Tem que saber, o cara tem que saber. Né? O camarada, pegar um exemplo do esporte. Tudo bem, o cara já sabe jogar bola. Beleza, mas tem que aprender os fundamentos do futebol, cara. Tem que aprender a correr, tem que aprender a andar com a bola sem estar olhando para os pés, né? É uma coisa que eu não consigo fazer. Eu sou uma anta para fazer isso, cara. Eu pego a bola e fico olhando para os pés porque eu não consigo. É uma coisa que na minha cabeça não funciona. É você correr sabendo que a bola está no teu pé e olhando para o campo. Não vai, comigo não vai. Mas o jogador de futebol, o cara que nasceu para isso, o cara consegue fazer. Né? Consegue fazer, vai ter que aprender a bater um escanteio, bater uma falta, vai ter que aprender a chutar, seja com o lado de dentro, o lado de fora do pé, vai ter que saber pular para cabecear, enfim, tem uma série de fundamentos que o camarada vai ter que aprender para poder jogar futebol. E a hora que ele junta tudo, a hora que ele executa todos os fundamentos, ele estará jogando futebol. Então a arte envolve alguma coisa ligada ao que é inato, ao que é um talento natural, mas ele necessita de uma estrutura, necessita de um suporte, de um conhecimento técnico que vai dar suporte, vai aprimorar, vai suportar, vai ajudar a desenvolver, né? Porque dá exatamente os caminhos, esse talento todo, essa técnica que eventualmente a pessoa de talento, naturalmente, né? Já traz, já conhece, já executa sem uma racionalidade, sem um estudo formal, um estudo estruturado. Ok? Bom, então aqui tem uma informação legal, que é o fato de que a oratória pode ser aprendida, né? Porque se você já tem uma facilidade de comunicação, obviamente você vai ter mais facilidade para se comunicar, para trocar ideias, para fazer os seus atendimentos e tudo mais. Agora, mesmo que não tenha, ou mesmo que tenha, terá a possibilidade de aprimorá-la, conhecendo algumas dicas. Eu não gosto de usar a palavra técnica, porque parece muito daquilo que ensino no Brasil, e que eu sou totalmente contra, de ficar ensinando técnica, ficar ensinando jeitinho, ficar ensinando, faz assim, aquela dica e tal. Eu quero que as pessoas se apropriem das suas profissões, quero que as pessoas se apropriem das condições, porque se você aprender só casca, cara, casca você procura no YouTube aí, no Google, e dá uma olhada quando você quiser. Agora, a profundidade das coisas, o fundamento das coisas, isso você não encontra. A não ser que vá camelar, estudar, pesquisar, aí sim você vai se apropriar. E eu quero te dar, justamente nesses nossos encontros aqui, é o fundamento, é a base, é o cerne das coisas, beleza? Por isso que eu não gosto de usar muita palavra técnica. Mas, enfim, dá para aprender depois aprendendo as técnicas, beleza? Qual é a relação que tudo isso tem a ver com vendas, cara? Puxa vida, se você souber o que é se comunicar, se você souber o que é usar a linguagem, se você souber o que é oratória, se você souber o que é falar com eloquência, o que forma a eloquência, cara, você vai ser imbatível. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente quer em vendas é que as pessoas prestem atenção na gente. Porque se ela não prestar atenção em mim, eu não vou ter como passar a minha mensagem. E aqui eu vou deixar algo assim, ó, pá, boiando na tua cabeça, para você pensar a semana toda, e na semana que vem, talvez, se você se comportar, na segunda-feira que vem, na nossa próxima live, eu volto nesse assunto. Para que a pessoa preste atenção em mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é prestar atenção nela. Já falei disso aqui algumas vezes, nós temos que saber e conhecer o que é o pressuposto do outro. E aí, sabendo o pressuposto do outro, eu me organizo e apresento o meu discurso de forma que ele seja eloquente. E fica de tema de casa para você procurar no dicionário, sei lá onde você vai procurar, o que é eloquente. Ser chato, ser maçante, ser um pé nos ovos, ser um cara intragável, cansativo, você sabe o que é. Agora,
Um discurso eloquente, o que é? Ser um cara eloquente, o que é? Ser um orador eloquente, o que é? Fica de tema de casa, porque isso está dentro da definição de oratória. O que é oratória? É a arte de falar em público de maneira eficiente e eloquente. São algumas regras para que você produza e apresente um discurso. Beleza? Espero que essas informações tenham inspirado a tua semana aí, te inspirado a pelo menos desenvolver uma boa oratória, saber que você é um cara normal. 41% da população mundial tem medo de falar em público, né? Isso não quer dizer que as outras não tenham medo, só que não é o maior medo delas, beleza? Eu também tenho medo de falar em público, cara. Toda vez que eu tenho que ficar aqui na frente, nossa, me dá um frio no estômago, me gela, eu fico esperando, fico contando os segundos e tal, fico observando aqui o tempo passando, vai chegar, e agora, tá? O que muda, né? É a maneira como você vai conseguindo controlar essa ansiedade, a maneira como você vai conseguindo rapidamente tomar conta e se apoderar daquilo que tem que ser feito. Enfim, todo mundo tem ansiedade, tá? Tu vai falar não tenho medo de falar em público. Então é porque não tá preocupado com as pessoas que vão te escutar, porque não importa mais para você. Beleza? Enfim, uma boa semana para você. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 8h07 aqui. Espero você no nosso Prega o Grito, porque você não sofre sozinho. Aqui a gente desenvolve muita informação, a gente desenvolve muita felicidade. Quero que você dobre a sua prosperidade. É por isso que nós estamos aqui compartilhando vida. Beleza? Beijo no coração e tchau!